Alexandra, ali é a pessoa que grava mais lendo do que vendo o filme. Tem qual tipo de memória? Aí o que acontece, não existe muito, né, tipos de memória. A questão é que você treinou, é treino, entendeu? É treino. Então você acabou treinando o teu cérebro a absorver mais informações quando você está lendo do que quando está assistindo, ok? Esse tem a ver com memória visual também. Você tem uma memória visual muito boa. E não só ter uma memória visual muito boa, que uma pessoa que é, gente, isso é uma coisa que tinha que ser uma regra para quem estuda para concurso, que é desenvolver a habilidade de leitura. Então, quando eu consigo lembrar mais de coisas que eu leio, quer dizer que a primeira habilidade eu tenho, que é de saber ler, tá? E essa é uma questão muito importante. Então, eu sei ler, ótimo. Então, por quê? Você sabe fazer aquela primeira parte, que é captar as informações. E segundo, você não só sabe ler, mas como você lê e processa as informações. Porque uma pessoa, tem muita gente que lê, mas não presta atenção no que está lendo, porque não lê da forma correta, e aí não processa as informações, ok? Então, essa é uma habilidade excepcional, né? Principalmente que tem gente que fica, por exemplo, muita gente me pergunta assim, Alessandro, há algum problema de eu ficar só assistindo videoaula? Tem um problema, sim, de você ficar só assistindo videoaula, tá? É que se você não tiver a habilidade de leitura desenvolvida, você vai ser prejudicado. Por quê? Porque o que você vai ter que fazer no dia da prova? Você vai ter que ler, e não só ler, mas você vai ter que ler numa velocidade muito rápida no dia da prova. Então, se você ficar só estudando por videoaula e não ir para um material escrito, você acaba, para você que não tem habilidade de leitura, porque é diferente de uma pessoa que às vezes tem habilidade de leitura, beleza? Ela assiste uma videoaula, consegue aprender ali, show de bola, e depois ela consegue, né, já tem habilidade de leitura para ler uma questão e fazer uma prova da melhor forma possível. Então, tem que desenvolver a habilidade de leitura, gente, isso é muito importante. Se você não tem o hábito de ler, comece a ler, entendeu? Começa a ler, beleza? Começa a ler. Vocês sabem qual é o tipo de livro? Vou contar uma coisa que eu acho que vocês nunca ouviram falar sobre isso. Sabe qual é o tipo de livro mais recomendado para você desenvolver as tuas habilidades cognitivas de leitura, interpretação, inclusive de memória? É o tipo de livro mais recomendado, isso estudos comprovam, tá? Para você desenvolver a tua capacidade de leitura e também a cognição aqui para você processar informação, tá? Aprender a ler, ter mais concentração, desenvolver as habilidades mentais, são os livros de ficção, tá? São os livros de ficção. Por quê? Porque você tem que construir uma história, né? Um livro técnico, por exemplo, um livro de constitucional é um livro técnico. Um livro técnico tem um vocabulário muito específico. Então é mais fácil você, né, por exemplo, você ficar fera num livro, em informações que são técnicas, que tem inclusive um vocabulário restrito, do que em algo que você tem que, você tem que processar as informações, às vezes tem muita palavra que você nunca ouviu na vida, você tem que entender a linguagem do autor, o que ele está falando para você. Então, e os livros, e lógico que eu não estou falando livro de ficção, livros, né, que tem uma leitura, né, um livro clássico. Por exemplo, tem uma coleção, esse aqui é um dos meus preferidos. É uma coleção, esse autor é sensacional, Ken Follett. Chama Os Pilares da Terra. Olha a grossurinha aqui, ó. Isso aqui eu li em 3 dias. 3 dias, sinceramente. Ele tem 600 páginas. Eu li esse livro em 3 dias porque é sensacional esse livro, né? Então, o Ken Follett, ele tem vários livros, né? Esse Pilares da Terra é sensacional, tem Inverno no Mundo, ele tem centenas de livros que são sensacionais. Livros como esse te instigam, fazem com que você desenvolva muito a tua capacidade de leitura, beleza?